Como é que foi o seu final de ano? Você comeu um pouquinho a mais no Natal, no Ano Novo, nas festas? Eu não sei você, mas eu exagerei. Então vamos falar de detox agora com a doutora Gabriela. Tudo Olá, bom? feliz ano. Feliz Não é? ano! Agora Vamos vai. voltar para a rotina agora, Segunda, né? né? O dia mundial do início da dieta. Exato. Final de ano é normal, né? Normal, gente. Tem que Tem que se aproveitar. permitir. Justamente. A gente faz tanta regalia ao longo do tempo inteiro. Agora, no final do ano, com a família, com as pessoas que se amam, tem que aproveitar, sim. Então, estão certíssimos. E é possível desintoxicar, né, em poucos dias, Sim. voltar a uma rotina comendo comida de verdade. Muito se fala, né, da tal do detox. Depois de festas, carnaval, todo mundo fala isso, né? Vamos pensar que, Pamela, o detox ele é uma função vital do nosso corpo, ele acontece já normalmente. Então, não existe uma dieta que é voltada para isso. Claro que a gente tem algumas estratégias nutricionais que a gente potencializa o processo de detoxificação, mas o detox ele acontece o tempo inteiro. Ele é feito pelo nosso fígado, que é 60% responsável por esse processo de limpeza. Por isso que a gente tem que ficar de olho. É um órgão que não para de trabalhar em nenhum momento. Mas eu posso ajudá-lo, então, com alguns alimentos. Justamente, a gente tem alimentos que potencializam essa ação, né? Vamos pensar que o processo de detox ele acontece em 3 fases. Essas 3 fases elas são muito importantes. Muito se fala do tal do suco verde, que é a couve, o gengibre, ótimo. Só que ele é responsável pela 3ª fase só. Se eu não faço a primeira fase e a segunda de uma maneira interessante, como que eu vou conseguir que esse processo ele seja feito de uma maneira muito mais eficaz? Então vamos pensar que o primeiro processo é o processo de biotransformação. Então é onde a gente pega as toxinas do nosso corpo. Da onde que elas vêm? Da poluição, do estresse e dos alimentos, obviamente, que a gente come. A gente chama de xenobióticos. São aqueles corantes, aqueles conservantes, o açúcar, o trigo, que são alergênicos para o nosso corpo. Então, nessa primeira fase, eu tenho que tirar eles da minha rotina, do meu cardápio. Isso, pode ser que nem você tire, pode ser que agora, que no final do ano a gente comeu um monte. Então, essa primeira fase, ela é responsável pelo quê? Pelo corpo conseguir captar isso e transformar. A gente tem que tentar excluir isso do nosso organismo. Essa é a primeira fase. Olha, consegui detectar um inimigo. Então, eu tenho que pegar e transformar para tacar ele para fora. A segunda fase que a gente fala de conjugação. Eu tenho que fazer com que esses elementos eles sejam hidrossolúveis, transformados em água. Nosso corpo ele é feito mais de 80% de água, então a gente se relaciona melhor com a água do que com a gordura. Então eu tenho que fazer com que isso seja melhor. Aqui a gente tem diversos alimentos que fazem esse processo, né? A gente fala muito que são os irmãos, né? A gente tem a couve-flor e o brócolis. Isso. Eles são compostos sulforafânicos, eles têm enxofre, que é um composto extremamente, vamos pensar que é agressivo para essas toxinas. Elas fazem essa conjugação de uma maneira muito mais eficaz. Então vamos pensar que essa segunda fase, ela é muito ativada por esses 2 alimentos, e principalmente o abacate. Muitos falam do abacate ser calórico. Ia falar isso. Tem caloria, mas ele é amigo nesse momento. Perfeito. Ele é fonte de glutationa, que nessa segunda fase é onde a gente usa isso para transformar aqueles compostos inimigos em hidrossolúveis. Então, a glutationa, que é um antioxidante que a gente tem em todos esses alimentos que estão aqui na mesa, só que um pouco mais concentrado nos sulforafânicos, né, que são as brássicas, o brócolis e o couve-flor, e o abacate. Né? Na terceira fase a gente tem a excreção, então eu preciso de alimentos que são totalmente aceleradores. Então a gente tem o tomate, que é fonte de licopeno, que é responsável pela proteção contra o câncer de próstata, é o primeiro, né, o mais eficaz. A gente tem a maçã, que tem fontes de quercetina. Quercetina também é um antioxidante que a gente tem na casca da maçã, é o mesmo antioxidante que a gente tem na casca da cebola. Né? Muitos falam assim, o que eu faço com aquela pelezinha da cebola, né? A gente fala muito para os pacientes, guarda essa pele, torra ela no forno e faz uma farinha. E usa no suco verde, usa no arroz, usa numa massa, ele não tem gosto de nada. Põe só uma pitadinha, já é bem concentrado, para quem às vezes não gosta de maçã. A gente tem a cebola roxa, né, que tem antocianinas, que é da pigmentação, por isso que ela é arroxeada. A gente tem o alho. Muitas pessoas falam, poxa, comer alho, cebola, né, deixa o hálito um pouco mais complicado. Eles também, né? Mas a lista de benefícios é grande, né? Imenso. Muito se usava o alho, né, os indígenas usavam, né, o composto de allium cepa, que é o nome do allium, na parte nativa,
se utilizavam como antibiótico, né, antihipertensivo, glicêmico, ele é perfeito. De fato, né, ele é um pouco mais concentrado, ele tem esse sabor um pouco mais forte, mas quem não gostar do alho em si pode comprar os compostos de alho, são os óleos de alho que vendem em farmácias de manipulação, pedir para nutri, para o cardiologista, dá para se fazer manipulado para quem não gosta do sabor, mas se gostar do sabor, abuse. Por favor, use. Agora e abuse. você deve estar se perguntando, mas como transformar isso na prática, né? Que receitinha eu posso fazer que seja nutritiva, que ajude o meu organismo nesse detox e que seja gostosa? Aguarde, eu vou dar um recadinho e volto, porque teremos aquela panquequinha ali que eu já fiz em casa e que é excelente. Seguimos para nossa receitinha toda especial, saudável. É uma panqueca, né, que você trouxe pra gente? É uma pizzinha de frigideira. Certo. Sem farinha, sem nada. E que você faz com brócolis? A gente faz com o brócolis, que pode ser utilizado também com a couve-flor, só que o brócolis ele tem um composto de vitamina K muito mais efetivo, né? Por conta da coloração. Então a gente faz dessa forma, super fácil, dá para deixar a massinha pronta na geladeira, não tem assim frescura. Pode deixar, não tem problema nenhum. E o topping, né, que é o recheio, é a critério de quem for fazer. Escolha o que eu quiser. Não tem então problema anote nenhum. o que você precisa para fazer essa massa de pizza. Vamos lá, vamos começar. Um brócolis cru ralado. Isso. Que já um tá pacote de queijo parmesão ralado. Uma colher de sopa de salsinha. Uma colher de sopa de orégano. Um ovo. E azeite de oliva para você untar a forma da pizza. Se você perdeu algum ingrediente, aqui embaixo, ó, aqui, ó, tem o QR Code, é só apontar o seu celular que você vai encontrar essa receitinha completa, ou então pelo @Gazeta Mulheres, dá para você ver, salvar e fazer essa pizza. Super fácil. Super fácil. Mostrar aqui que eu ralei o brócolis cru. Tá. Muitas vezes as pessoas vão perguntar, por que usar o cru? Justamente porque ele é uma crucífera. A gente utiliza muito mais as fibras, o complexo B, que são componentes importantíssimos no nosso processo detox. Cru. Pega, tira o excesso do talinho, se não quiser utilizar. Essa parte aqui eu tiro, isso, então, perfeito. só o final, né? Isso, porque ele tem bastante água, senão deixa a receita encharcada. Se não, não tem problema nenhum, pode utilizar. Rala e não tem problema nenhum. Você dá uma passadinha no papel toalha para absorver um pouquinho mais de água? Isso, pode fazer a mesma coisa, Tá. quem for utilizar essa parte. Se não, o meu, você vai ver que ele tá bem raladinho. O que eu Sim. fiz? Na centrífuga. Aquela centrífuga que a gente usa normal, bati, pode ser no liquidificador também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, bora. Nosso brócolis aqui, a gente vai juntar junto o ovo inteiro, tá? E é legal que você trouxe algo que chama atenção, né? Que é pizza. Pizza. Porque muitas pessoas pensam, eu vou fazer uma tapioca porque é mais fácil. É que é o Sim. mesmo processo de uma tapioca, só que é brócolis, né? Justamente, você pode deixar pronta a massa. A gente vai ver quando ficar pronta, aqui não tem, né, mistério nenhum. Bom, deixa eu colocar aqui. A gente colocou o queijo ralado. Vamos colocar uma pitadinha de aveia. Isso é um charminho, tá? Tá. Quem quiser colocar, maravilha. Um pouquinho de sal. Posso fazer sem aveia também, Pode né? fazer sem aveia, não tem problema nenhum. Ervas finas, pelo gostinho. Porque o próprio brócolis com o queijo já vai dar essa liga, né? Essa liga de Justamente, pizza. não vai precisar. E o ovo também. Sim. E eu posso congelar, como você disse, Pode guardar na congelar, geladeira? pode Como que eu congelar. faço? Pode colocar num potinho de vidro, não tem problema nenhum. Vamos pensar que ela é uma massa que é úmida, né? Toda massa que é úmida, ela tem a tendência de juntar mais água. Quando a gente congela, já cria essas partículas, né? Então é muito mais interessante não congelar. Tá. Mas, para quem não tem a praticidade de fazer isso, embora na geladeira ela dure 5 dias. Pode me falar uma coisa, não vou deixar o brócolis na geladeira porque fica fedido. É verdade, quando a gente cozinha o brócolis, coloca num potinho, quando abre o Fica potinho, meu Deus do céu, a cozinha. Mas é porque ele tem um enxofre, que é o benefício mais exclusivo nessa parte de detox. Então, é um pouco mais complicado, mas é importante pra gente. E aí, seguindo o que você disse no início, aqui eu encontro a água, né? Que vai ajudar nesse detox, que é a parte Justamente, a número parte 2. totalmente importante. A parte final, que é essa parte de Eliminação, eliminar mesmo. e o brócolis, que é o primeiro importantíssimo nessa primeira fase da biotransformação, que é pegar esses componentes tóxicos e fazê-lo transformar em água. Ou seja, o brócolis é um grande amigo do detox. Perfeito. Nessa receita ou em Sem outras dúvida. formas também, Ele, né? muita gente, a gente fala de fígado, as pessoas associam
associam automaticamente o abacate ao alcachofra, que a gente já chama de Sinara escolhomos, que é a base nativa dele. Sinara, você vai em farmácia, todo mundo fala assim, ai, tô com esteatose e tal. Sinara, que é a alcachofra, perfeito também. Só que o alcachofra, ele tem um custo um pouco mais elevado. Para fazer chá, perfeito. Para o dia a dia, às vezes o abacate também é um pouco mais caro. Você pega um brócolis, ele é muito mais em conta. E eu posso fazer de couve-flor também? Pode fazer. O processo é o mesmo, né? É a mesma coisa, só que eu acho que a coloração fica mais bonitinha com o brócolis, justamente. Eu acho mais gostoso. Eu já comi as duas versões de panqueca, tanto com brócolis quanto com couve-flor. Eu acho que couve-flor tem menos gosto. É, eu também acho. Dá pra fazer arroz de couve-flor. Você rala. Substitui o arroz, né, convencional, pela couve-flor raladinha, bem temperada. Sem dúvida. O processo é o mesmo também. Mesma Você coisa. refoga como um arroz e aí faz... Mistura com alho. Isso. E aí a dica é deixar o dente. Sim. Porque fica como a fibra do arroz mesmo. Se ficar muito mole, não fica tão gostoso. Bem interessante. A gente tem tudo, são alimentos que a gente encontra na feira, né? Se a gente não usar a criatividade, né? E assim, a gente colocou queijo ali, por exemplo, com tomate, que tem o licopeno. Muito importante ressaltar que nesse processo detox a gente não pode deixar de desconsiderar a proteína. A proteína é extremamente importante para a nossa formação da glutationa, que são esses alimentos todos que a gente tem na bancada. Se a gente tem uma proteína adequada junto com os alimentos fontes, a gente tem um combo extraordinário. Já o carboidrato eu devo diminuir. Então, consumo de pães... Farinhas refinadas, né? Farinhas refinadas, carboidratos de alto índice, açúcar, fermentativos, eles são interessantes. Diminuir nesse momento, uma reduzida, né? Justamente. Bom, vamos lá. A gente vai colocar a massa e vai formular como se fosse uma panquequinha mesmo. Ela já é bem rígida, né? Isso. Ela não fica muito mole, não. Não. Ela se acomoda fácil na frigideira. Sim. E se a pessoa quiser fazer, por exemplo... Obrigada. Imagina. Se quiser fazer no forno, também não tem problema nenhum. Ah, dá pra fazer no forno? Dá pra fazer no forno. Mas aí eu faço como numa assadeira mesmo? Isso, numa forma de pizza. Que eu posso fazer pra mais pessoas. Isso, uma forma de pizza. Aí pronto, a gente só vai modular e vai esperar. Você colocou um azeitinho, né, pra Coloquei untar? um azeitinho pra untar. Se a pessoa tiver aquelas frigideiras antiaderentes, né, eu acho que é gostoso pela questão do sabor, né? O azeite, ele promove esse sabor, né, um pouco mais característico. Quais coberturas você recomenda com essa pizzinha? Olha, vamos além focar do queijo, na proteína, né? Por esse processo de detoxificação, pra gente é muito importante. Então, a gente vai colocar um queijo de base curada. Lembrando que os queijos curados são aqueles que têm fermento lático na composição. Como saber se um queijo é curado? Olha o rótulo atrás. Se tem um fermento lático, ele é um queijo curado. O fermento lático, ele participa do nosso processo de fermentação natural, que é os nossos lactobacilos do bem. Então, ele promove a nossa flora intestinal, regulação do nosso intestino, melhora da imunidade, que pra gente, nesse momento, é um fator tudo, né? primordial. Justamente, e a base do detox é a nossa imunidade, né? Vamos pensar que na terceira é só eliminação, mas se eu não tenho a fase 1 e a fase 2 de uma maneira adequada, eu não vou ter um sucesso detox, né? Então, pra gente é muito importante. E atividade física é muito importante também nesse momento, né? Pra gente pensar nisso como uma melhora da imunidade de uma maneira geral. E aí, pensando em atividade física, essa pizza, ela poderia ser um pré-treino ou um pós-treino Melhor também? um pós-treino. Um pós, porque no pré a gente precisa de uma base um pouco mais energética, né? Pra pessoa ter mais energia pra render. Pode ser o meu jantar depois, Pode ser então, o jantar, de sem treinar. sombra de dúvidas, né? Agora, se a pessoa, por exemplo, colocar farinha de aveia, que nem a gente colocou aqui, eu acho que aí pode ser uma boa opção de pré-treino. De pré-treino também. É, mas é legal utilizar no pós, porque o queijo, por exemplo, ele tem lactose. Mesmo que mínimo por conta da fermentação, mas a lactose num pré-treino ela não é muito digestivo. Entendi. Então a gente fica com uma digestão um pouco mais lenta, mas interessante no pós-treino. E essa pizza é a prova de que dá pra gente colocar alimentos divertidos, gostosos, Sim. saborosos nesse momento detox, né? Sem Não dúvida. é só o suco verde que todo mundo A gente faz fica, careta. né, focado só no suco verde, né? E não é só o suco Não verde. dá pra fazer tantas coisas, né? Justamente, Tantas esse é o mais possibilidades. importante, mais importante. E
E aí, que nem você me perguntou dos recheios, focar na proteína mesmo, de uma maneira geral. Porque a proteína, ela tem um pouco mais desse processo detox, ele dá uma potencializada. Então, pode ser um frango, pode ser uma carne moída, pode ser um peixe, né? Para os veganos, por exemplo, a gente não utilizaria o ovo, mas tem várias misturas que a pessoa pode fazer. Com linhaça, né? Que você Isso, faz? com linhaça, com amido de milho também pode ser utilizado. E aí fazer com cogumelo, com shimeji, né? Com queijo, por exemplo, vegano, com o próprio tofu. Seriam opções interessantes, né? Enquanto você vira a panqueca, Combinado. eu vou dar um recado com a Renata e já volto. Perfeito. Aí a gente vê o outro lado dela também. Receitinha fácil essa, hein? Pra você fazer hoje mesmo. Se você tiver com uma fominha, já faça. Vamos para nossa panquequinha, que tá um perfume gostoso aqui no estúdio. Um cheirinho. Já viramos ela, deu certo? Já viramos, deu certo, colocamos no prato, vamos montar no prato. Tá ótimo. Tá bom? Você assa dos dois lados ou não é necessário? Não é necessário, né? A questão do ovo, a gente só de um lado já cozinha a base da massa, né? Porque o brócolis é interessante também a gente não passar muito, por conta dele ser cru mesmo, né? Então é interessante a gente não Então, passar. assei de um lado, eu tiro, Pronto, coloco o recheio não tem e tá problema. pronto. O que a gente fez de dourar nos dois lados, que nem ficou ali, pode ser uma panquequinha. Se a pessoa quiser fazer já a base da pizza, colocar a massa, já colocar o molho e o queijo, colocar no forno, também não tem problema nenhum. Legal. Extrato de tomate, Que aí a gente agrega, então, o benefício do tomate do também à nossa licopeno, pizza. justamente, antioxidante importante da fase 1 e da fase 2. E aí o queijo curado. Queijo curado, Minas padrão, meia cura, canastra, o próprio prato é o nosso queijo também, que ele é fermentado. Os amarelos costumam ser curados, né? Justamente, então a gente vai falar, poxa, mas ele tem mais gordura. De fato, ele tem mais gordura, mas qual é o problema, né? Se a gente tem a questão do benefício da gordura nesse caso, né? E nosso tomatinho E a gordura única do nosso prato também, né? Justamente. Porque a gente colocou só um fio de azeite. As pessoas crucificam, por exemplo, o colesterol, só que as pessoas esquecem que a nossa base de transporte de hormônios sexuais, nossos hormônios de glândulas, são feitos pelo colesterol. E a gente só vai ter esse colesterol proveniente de gorduras animais, né? O colesterol, ele é uma gordura de origem única e exclusivamente animal. Se eu não tiver esse consumo, de onde que eu vou ter? Sim. Né? Então, não é que ele é um vilão, você tem que só saber dosar esse colesterol, de fato, E né? nesse momento de detox, eu tenho que aumentar o meu consumo de água? Sem sombra de A dúvida. gente sempre fala daquela continha de 2 litros, mais ou menos. Isso, 0,4 para cada quilo de peso. Então, por exemplo, se a pessoa pesa 68 quilos, ela faz 68 vezes 0,4. Ela vai ter aquele cálculo mediante ao tanto de peso que ela tem. Claro, vamos pensar nos desportistas, que a gente tem um consumo de base de massa magra maior. Quanto mais massa magra, maior o consumo de água também. E eu posso tomar água com gás? Para esse processo não seria tão interessante, porque para o processo detox a gente tem que ter uma diminuição daqueles compostos que são inativos, que é o gás, que é o sódio, às vezes até os corantes de algumas bebidas gaseificadas que a gente tem. Se for água com gás normal, não é tão interessante que você substitua a água pela água com gás, por conta do sódio. E a gente quer ter o processo de eliminação. Se a gente tem o sódio, a gente aumenta um pouco essa produção dentro do nosso organismo. Então, legal beber água mesmo. Talvez um chá. Sim, Um chá pode ser legal. Não Água há problema com limão, nenhum. que é Justamente. gostoso também. Justamente. Enfim, várias dicas, quanto conhecimento, Gabriela. Pois Muito é. obrigada, Imagina viu? que é por isso. compartilhar com a gente, que nós agora teremos um ano mais leve, né? Por e mais favor. saudável, com certeza. Com certeza. O site da Gabriela é nutricila com 2Ls.com.br. Então, nutricila com 2Ls.com.br e o Instagram Nutricila. Então, @Nutricila com 2Ls. Isso aí. Muito obrigada, Obrigada foi um a prazer. você. Vou experimentar depois sua Combinado. panquequinha, tá Fechado. bom?